grupo Ria não vem de comédia, não. Ria não é de rir. O Ria vem de uma sigla. Em 1993 eu me reuni com o Antônio Altieri, um produtor de teatro da Tocha Produções Artísticas, e com a proposta de montar um espetáculo sobre São Francisco de Assis. E a proposta dele era uma proposta de fazer uma homenagem ao santo São Francisco. E a minha proposta era fazer um espetáculo de teatro sobre Francisco, que depois virou santo, dentro de um contexto geral da história, né? E daí então ele começou a contestar. Ele falou, você só contesta, e você que é o inquisitor, e você que é o renascentista. Pronto, nasceu o grupo Renascença e Inquisição associados. Então eu não queria mais fazer aquele teatro sonhador ou teatro contestador que eu fiz a minha vida inteira. Eu queria fazer um teatro direcionado a um público específico. Ora, se eu tenho Francisco ou São Francisco na mão, eu vou direcionar esse espetáculo para alguém, para um público específico, ou para o católico, ou para o estudante de história. Então nós ficamos ali, então vamos tentar atingir esses dois públicos, né? Então nós fizemos a história de São Francisco, que acaba então ele se tornando o grande homem, o grande santo, o admirador, e aí nós começamos a procurar esse público específico, que foi o estudante de história e o religioso. Através do teatro, ter informações extras de história. Por quê? Porque além do espetáculo que a gente apresentava, a gente então fazia um debate, um bate-papo, chamava algum historiador, chamava algum religioso, e a gente nesse bate-papo complementava aquilo que eles tinham assistido no espetáculo. Nesse momento, na criação do Grupo Ria, então surgiu a grande ideia de buscar o nosso público, que foi o público estudantil. O nicho foi exatamente a partir desse momento em que eu descobri que o universitário ele se sentia obrigado, ou ele acabou gostando da ideia do estudo dele ser complementado com uma palestra. Aí eu tive um clique e eu falei, tem um público maior e mais interessado do que o universitário, é o público do ensino médio. Aquele cara que tem que prestar o vestibular, aquele cara que tem uma lista de livros para ler durante o ano, aquele cara que não tem a capacidade, ou aquele cara que não foi preparado para ler, ou o nosso ensino não preparou esse cara para entender estas obras que lhes são cobradas na lista do vestibular ou nas listas obrigatórias de leitura. Então esse cara está precisando de uma complementação. Ele está precisando de uma peça de teatro que complemente ou que facilite a vida dele para entendimento dessas obras. Então eu comecei a direcionar esse trabalho para estudantes então do ensino médio. A primeira adaptação foi Dom Casmurro, porque é uma das obras mais lidas, mais cobradas, mais fáceis, mais discutidas, com mais elementos para se pensar, para se discutir. Entra então a área da psicologia, entra a história da literatura brasileira, entra o maior autor da literatura brasileira, e eu fiz uma adaptação, fui muito feliz na adaptação de Machado de Assis, de Dom Casmurro. Aí começa uma grande trajetória do Grupo Ria. Então ele nasce em Francisco depois do outono e se fortalece e se descobre com Dom Casmurro, porque foi um sucesso inesperado. O Dom Casmurro foi em 1994. Depois, para adaptar uma obra, primeiro, eu não sei exatamente te explicar por que eu faço isso com tanta facilidade. Hoje, com muita facilidade. Na época, talvez eu tivesse um pouco mais de dificuldade. Mas entra uma coisa muito importante. Para você adaptar uma obra, você tem que ter lido quando criança. Você tem que ter a facilidade de interpretação, você tem que ter a facilidade de entender uma obra. E como eu sou ator, interpretar é a minha área. Então, quando eu pego uma obra literária, eu interpreto ela pensando como ator, pensando como público, e depois associei esses meus todos anos de experiência em já pensar, adaptar na direção, nas possibilidades que o teatro oferece. Então, eu acho que eu sou muito feliz nas adaptações porque eu tenho esses elementos. Primeiro, eu gosto de ler. Segundo, eu sei interpretar.
pela minha profissão. Terceiro, eu acumulei experiências para ser um diretor e já imaginar esse livro no palco, né? Então isso facilitou bastante. E de lá para cá são 20 obras adaptadas, então você acaba aprendendo. Muito bem, ora, boa pergunta. Eu faço teatro pobre? Se você pensar pobre como superprodução cenográfica, de iluminação, de quantidade de elenco, essas superproduções acabam pecando numa coisa muito simples, a palavra. A partir do momento que você pensa numa superprodução de teatro, você empobrece a palavra. E o meu teatro não é pobre, ele é riquíssimo na palavra. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo adaptações de obras literárias onde o que está no livro são palavras. E que essas palavras se transformam em imagens através do leitor. Eu faço exatamente isso. Eu transformo o livro de palavras na boca de atores que transformam-se em imagens do espectador. Eu tenho essa coisa de me transportar, de me colocar como espectador, de ouvir uma história, e se o ator é bom, e para trabalhar no RIA tem que ser bom, ele tem que usar a palavra para que o espectador crie a imagem da palavra que ele está dizendo, que ele foi buscar no livro. Então o grande segredo do RIA é exatamente esse. Eu não faço teatro pobre, eu faço teatro muito rico, rico de palavras. Se eu colocar muita cenografia, se eu colocar muita dança, se eu colocar música ao vivo, se eu colocar parnafenalhas imensas, eu vou atrair o público sim para isso. Mas não é esse o público que eu busco. Eu busco um público carente de palavras que podem se transformar em imagens. E as palavras, quando não são transformadas em imagens, elas são transformadas em doçura, em amargura, em sonhos, em desilusões, em climas que, às vezes, o leitor, por não estar preparado, ele às vezes não consegue adquirir esta mensagem que está no livro. Ora, se eu tenho um ator que pode transmitir isso, pronto, eu sou muito feliz, sim, com o trabalho que eu desenvolvo e tenho a felicidade de ouvir o retorno não só de professores, de escola, de alunos, de espectador, é um retorno contínuo que eu recebo, não é à toa que o Grupo RIA está há 26 anos, eu espero que alguém continue isso por mais 26 anos, porque eu estou transformando sim, eu estou incentivando sim, eu estou levando sim elementos para que essa juventude não encare uma capa de livro e jogue no sofá porque se sente incapaz de interpretar aquilo que ele foi obrigado a ler. Então, eu acho muito legal.